Há quanto tempo você está sentindo isso? Quando que você menstruou a primeira vez? Tem cólica desde a primeira menstruação? Faltou a escola quando era nova? Menina que falta a escola por cólica, até que prova o contrário, é endometriose, mesmo que o exame esteja normal. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Meire, que eu estou aguardando assim há um bom tempo já, mas graças a Deus que deu certo. Quase que não dava, mas nós vencemos e hoje você está aqui. Muito, muito obrigada, doutora. É um prazer estar aqui com você, discutir um pouquinho do nosso dia a dia, né, do ultrassom, que é sempre lá no subsolo, que ninguém dá muita bola. Mas E é que justamente, eu achei tão importante, principalmente por todo o uso, não só na questão da endometriose, ou seja, você hoje está auxiliando tanto os médicos quanto os pacientes, né? Então, vamos começar do início, né? E aí depois tem muita pergunta aqui para você. E eu gostaria que você falasse, você tem uma formação muito sólida na radiologia, mas como despertou para a medicina, vem de uma família de médicos, conta um pouquinho da sua trajetória e dos anos que você já tem, né, de experiência até aqui, para depois a gente entrar aí por esse caminho da endometriose e de todo o uso hoje da ultrassom para facilitar aí processos, procedimentos. Meu pai é cafeicultor, né, lá do sul de Minas, então minha família não é de médico. Acabou que saí de casa, fui fazer pré-vestibular e acabei indo para medicina. Me formei em medicina em Campos dos Goytacazes, em 2009, e vim para Brasília. Mas a radiologia eu já queria fazer, já pretendia fazer lá no 4º ano da faculdade, que são 6 anos. Então, naquelas aulas que tinham raio-x, né, eu destoei um pouquinho do pessoal que ia para obstetrícia e para as outras cadeiras básicas, e eu gostava da área de imagem. Então, eu já me formei com a intenção de fazer a radiologia como residência. O que você acredita que te chama ali a atenção na radiologia? Por que brilhou o olho? O que você... Eu acho que eu fiquei um pouco fascinada, né, pelos métodos de imagem. Olha que naquela época a gente nem rodava em tomografia e nem em ressonância. A gente nem forma sem saber pedir exame, na realidade, porque a gente só vai aprender a pedir depois, quando faz residência de clínica médica e as outras cadeiras básicas, né, de residência, as outras áreas de residência médica. Ou quando a gente tem um colega que é radiologista, que ensina a gente, só peça assim, assim, assado, e aí com o dia a dia a gente aprende a fazer o pedido, porque não é só escrever, né? A gente tem que solicitar de uma maneira correta, até porque para os planos de saúde autorizarem, tem que ter um pedido correto, tem uma indicação clínica, que muitas vezes os colegas não pedem, então isso aí já me fascinou lá atrás. E eu vim para Brasília, acabei fazendo a radiologia, fiz os 3 anos da radiologia básica, depois eu fiz mais um de geral, depois neuroradiologia, mas o que me fascinou mesmo foi o ultrassom. Então o ultrassom com o dia a dia foi me abraçando e depois eu continuei fazendo o ultrassom. Só que eu ouvi aí, tem 3 formações dentro da radiologia, é isso? Além da sua residência, você tem
2 residências. A residência básica de radiologia são 3 anos. Então, eu fiz mais um ano de radiologia geral, fiz um R4, depois fiz um ano de neuroradiologia, e depois eu fiz a prova de título pelo colégio. Então, eu fui trabalhando e estudando para fazer a prova da radiologia. Ou seja, você se encantou mesmo. Não tinha como, igual foguete não dá ré, né? Então a gente só tem que ir para frente, e à medida que a gente vai estudando, precisava desse tempo para fazer a prova de título, né? Porque ou você faz pelo MEC, porque pelo MEC são 3 anos, ou a especialização de 3 anos, e eu fiz a especialização e depois fiz a prova de título. Maravilha. E quando é que você percebeu que precisava ir além do laudo e enveredou ali para ultrassom, para laudar tanto a questão da endometriose, quanto a ultrassom utilizada para outras áreas? Com o ultrassom, porque o ultrassom na vida do residente é o dia a dia, né? É a agenda de ultrassom que ele vai aprendendo, a gente já começa a aprender ali com R+, que a gente fala, e o ultrassom é o dia a dia. E tem também a área de métodos axiais, que é a tomografia e ressonância. Mas a gente começa com raio-x e ultrassom. E o ultrassom é o que vai tocar nossa agenda, né? Fora aqueles períodos dos métodos de tomografia e ressonância. E eu sempre dei muita atenção às mulheres. A gente fazia diagnóstico de endometriose em ultrassonografia simples, transvaginal. Para você fazer o diagnóstico de endometriose, você não precisa método de imagem. É você conversar com o paciente. Se teve dor, há quanto tempo, se tem outros sintomas associados. E para fazer o diagnóstico de endometriose pelo ultrassom de rotina, é olhar os ligamentos, que é aquela área atrás do útero. É ali que tem 70% a 80% das endometrioses. Se a gente está no ultrassom de rotina das nossas pacientes, olhando todas elas, os ligamentos, a gente está mapeando 70% a 80% das endometrioses. Tem no ligamento, ela vai voltar, vai fazer o preparo intestinal, e depois vai fazer o mapeamento. Mas o diagnóstico é clínico, e no transvaginal de rotina a gente consegue. Depois que vai mapear para ver onde tem mais lesão. Ouvindo, né, o que você está trazendo e lembrando dessa questão agora da endometriose que parece que explodiu. Como é que você explica esses fenômenos? Que de repente é algo talvez que nós já passamos por isso, já enfrentamos isso, só que agora deu esse boom da endometriose. E aí, junto dessa resposta, quando é que eu vou te procurar? Eu vou marcar uma consulta porque eu suspeito que eu estou para esse caminho da endometriose. Qual é a linha para chegar até você? Tá. Por que a gente está tendo muita endometriose? Uma questão é a informação, que as pacientes hoje elas estão no Instagram, elas estão na internet, tem as famosas, né, as pessoas mais famosas que operaram de endometriose, e elas estão tendo consciência, o que está longe da gente chegar, o que a gente quer, elas estão tendo consciência de que a dor não é normal. Então a cólica não é normal. Se você colocar lá na internet cólica não é normal, a endometriose já vem. Então eu atribuo muito também à informação. Métodos de imagem, eu acho que os ultrassons melhoraram, os aparelhos melhoraram, o nosso olho melhora, nosso treinamento melhora, nosso estudo. Então, eu acho que é tudo uma questão de conscientização e de melhora técnica e de progressão. E ela é uma doença da mulher moderna. Por quê? Nós estamos tendo os filhos mais velhas. As nossas mães ou as avós, elas tinham mais filhos, então elas menstruavam ali em torno de 12, 13 anos, 14 e logo depois já engravidavam. Então, como tinham um filho, né, vários filhos, um atrás do outro, elas estavam menos expostas à doença. Então a gente tem, além de tudo, essa exposição à doença. Então eu atribuo ao maior número de diagnóstico, porque nós estamos ativamente procurando, tanto no ultrassom, a gente saiu um consenso recente,
para que todos os ultrassonografistas que façam transvaginal seguir aquele passo a passo. Para quê? Para poder fazer diagnóstico. Depois ela vai fazer o mapeamento com uma pessoa mais especializada, né, que seja treinada para o mapeamento. É o seu caso? Aí eu faço o mapeamento. A paciente faz o preparo intestinal, ela toma o laxante, a gente precisa de um intestino limpo, sem gases, sem resíduos, né, fecais, para poder ficar uma imagem melhor e a gente ver melhor as estruturas. Aí ela volta com o mapeamento. Então, para fechar esse diagnóstico, são 2 exames específicos. Primeiro, você já diz, sim, aqui há endometriose através da transvaginal ou da ultrassonografia. Mas, geralmente, quem trabalha com endometriose faz esse diagnóstico no transvaginal de rotina. Porque se for ultrassonografista geral, né, que está ali na agenda, que está atendendo muitos pacientes, geralmente não faz. Mas a gente que trabalha com o mapeamento, a gente procura ativamente. E também a questão da história clínica, né? Sim. Então, quais são os exames para você fazer o diagnóstico de endometriose? Ou você faz o diagnóstico e o mapeamento. O diagnóstico é clínico ou no transvaginal de rotina, dá para a gente avaliar, mas nem todo mundo sabe ver. Depois, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal para o mapeamento. Aí é o que eu faço. Ou a ressonância magnética, que também é um método excelente. Eu sou suspeita porque eu sou entusiasta do ultrassom. Já a gente pega, às vezes, o ultrassom alterado com ressonância magnética normal. Inúmeras vezes. Mas onde a ressonância se mostrou superior ao ultrassom? Já que nós estamos falando dos 2 métodos de mapeamento, de diagnóstico de uma endometriose. A ressonância foi superior em endometriomas. O que é um endometrioma? É quando você tem uma endometriose no ovário, certo? Então, você tem um cisto cheio de sangue no ovário. A ressonância é superior quando esses endometriomas são menores que 1 centímetro. Quando ele é muito pequenininho. Outra, em pacientes obesas, a ressonância é superior, que é a ultrassom. Em pacientes obesos, ele é mais difícil. A avaliação de nervos pélvicos, a ressonância se mostrou superior, porém a gente já consegue ver nervo pelo ultrassom. Então, endometriomas menores que 1 centímetro, pacientes obesas e avaliação de nervos pélvicos. O resto, eu falo com as pacientes, o ultrassom nada de braçada. Então, eu, como sou suspeita entusiasta, a gente vê lesões muito pequenas que a ressonância às vezes não vê. Meire, quando você fala ultrassom, para nós leigos, para o paciente que está ali, né, nos assistindo, esse ultrassom é o mesmo ultrassom que se fazem, porque aquele ultraforme é através de uma ultra... Explica um pouquinho essa diferença. Não só a diferença também, mas essa eficácia, porque a gente... Quanto mais a tecnologia vai chegando, parece que a gente vai... Será que isso funciona mesmo? Quando eu ouvi a primeira vez em nanotecnologia, eu falei, gente, isso não funciona. Um creme que funciona em 5 minutos? Então, eu acho que essas evoluções, às vezes, nos assustam, né? Porque eu acredito que até isso também, com o tempo, a gente vai compreendendo melhor. O ultrassom, o aparelho que a gente usa de ultrassom, ele tem um software. Então, no meu transdutor, ele emite um som, que é um som não audível, que vai bater no tecido e o software captura a imagem. Então, esse é o ultrassom que a gente chama. Por que é ultrassom? Porque é um ultrassom que emite, bate no tecido, transforma o tecido e volta para o software capturar a imagem. O ultrassom microfocado, o ultrassom ultraforma, não é o mesmo ultrassom. Entendeu? Então, ele emite energia, faz a ultrassom térmica, né, dos tecidos, o ultraformer, e faz lá para formar colágeno. O nosso não, ele emite um som não audível, bate no tecido, o software captura a imagem.
E aí transforma naquele que todo mundo fala que é aquele cinza, aquele borrão que ninguém consegue ver nada. Mas a nossa vida é em escala de cinza. Ou coloridinho quando bota o Doppler, que aí vê a vascularização. A radiologia é considerada fria, né, por muitos, mas eu vejo que o seu olhar é extremamente humano, né? O que a sua trajetória pessoal moldou na forma de conduzir, né, e de ter esse olhar diferenciado? E quando eu falo na questão de... Porque você cuida, né? Você decidiu, você escolheu por cuidar. A gente pensa no radiologista ou no ecografista como alguém que fala mais para lá, mais para a direita, mais para a esquerda. Fundo. Respira, tchau, agora pode ir. E aí vem você agora falando no exame clínico, no ouvir. Isso é novo? Isso é da Meire? Da onde vem? Eu acho que é da Meire, né? Porque antes nós somos médicos. Né? Meu cunhado fala assim, eu sou minha fotógrafa preferida. Eu falei assim, olha, eu sou fotógrafa de interiores, mas eu sei mais clínica do que muito clínico, né? Brincando. Então, eu acho que é da Meire, que é empatia, né? É ouvir. Muitas vezes a gente pega, porque a gente chega lá e fala assim, o nome fulano de tal, pedido lá, mapeamento de endometriose ou outro exame. Mas para a gente saber os achados de imagem, a gente precisa saber. Se for da obstetrícia, a gente precisa saber de obstetrícia. Se for da dermatologia, precisa saber um pouco de dermato. Se for da endometriose, a gente precisa... Por quê? Quais são os sintomas? O que acontece? Por que aquela doença acomete? Então, acho que é da Meire e da vivência, da necessidade. Porque a nossa escuta ativa... Quem trabalha com endometriose tem que ter paciência para escutar. É uma escuta ativa, porque se a paciente deita e fala assim, por que eu tô aqui? Meu médico pediu, mas espera aí, não é assim, seu médico pediu, mas vamos entender a história. Há quanto tempo você está sentindo isso? Quando você menstruou a primeira vez? Tem cólica desde a primeira menstruação? Faltou a escola quando era nova? Menina que falta a escola por cólica, até que prove o contrário, a endometriose, mesmo que o exame esteja normal. Porque se ela for virgem, ela não vai poder fazer o transvaginal. Ela vai fazer a ressonância, mas a ressonância, às vezes, as lesões são pequenas e aí não foram vistas. Então, o médico que pega o nosso laudo, ele trata a paciente. Ele não vai tratar aquele pedaço de papel que ele recebe. Né? Ele vai tratar a paciente, até que prove o contrário, essa paciente tem endometriose. Ele vai tratar como se fosse. Né? E ele fala assim, olha, então os colegas que pedem, não todos, né? Os pedidos que chegam para a gente, mas elas chegam muito desinformadas. Elas, às vezes, não sabem nem por que está fazendo aquele exame. Então, eu ouvi, eu explico. Às vezes elas vão lá para fazer o pedido de endometriose, mas elas não sabem o que é endometriose. Né? Ou se sabe, não entendeu. Se alguém explicou, às vezes elas nem entenderam ainda. Então eu fico esse tempo, eu demoro um pouco mais, é um exame que demora um pouco mais, mas eu também tenho a consulta. Não é só lá fazer dor de exame. Porque fazer exame eu falo que qualquer um faz. Né? Então é um conjunto. Eu acredito que seja um conjunto da Meire, um conjunto dos pacientes, o perfil. Seguindo, né, essa linha de cuidado, eu acredito que teve um momento que você percebeu que você poderia mudar a vida da mulher. Exatamente. A gente está ali para... Por que eu existo? Eu existo para poder ajudar o colega que pede, porque eu não estou fazendo só para paciente. Né? O pessoal da internet fala assim, as personas, né? Porque hoje tudo é persona. Então, eu tenho duas personas. Quem são as minhas personas? O paciente, porque eu estou ali direto com ele, e o médico que vai pedir o exame. Porque se for para fazer um exame que não vai ajudá-lo, para que eu vou fazer? Para que o paciente vai pagar aquele exame para mim? Se eu não vou ajudar quem vai operar, né? Eu tenho a consulta, eu falo com o paciente, mas o dono é o ginecologista. É ele que vai falar se vai operar,
se vai fazer o tratamento medicamentoso. É lógico que a gente sabe, né, em muitos casos, mas quem vai conduzir é o ginecologista. Então, se eu estou ali para fazer um exame para nada, não adianta. Meire, levando em consideração a desinformação, inclusive de pessoas e mulheres que chegam até você, que já receberam essa indicação e que ainda não entenderam. Qual a mensagem você acredita que a gente pode dar e pode levar, seja para a mãe dessa adolescente, seja diretamente para a adolescente que esteja nos assistindo, porque é o que você falou, nós fomos instruídas e praticamente adestradas de que a gente, sim, tem que sentir dor, que sentir dor é normal. Inclusive, eu tinha raiva. Eu tive uma carreira de liderança no corporativo e antes também trabalhando com mulheres. E como eu tinha que ser muito forte, eu nunca abria a boca porque eu via aquela mulherada, tô com cólica, tô com cólica, tô com cólica. E aí você ouve do líder, é uma frescura. Contratar mulher desse jeito aí. Então, talvez nem aquela dor foi sucumbida, por quê? Porque se eu falar que eu tô com cólica, vão me chamar de fresca e é mais fácil mandar embora. Como eu tive cargos de liderança, então quando parece que as mulheres menstruam todas ali no mesmo tempo, né? Você trabalha com vocês, é tudo ao mesmo tempo, aí uma falta. A gente mesmo, enquanto mulher, começa a criticar a outra e falar assim, é muita frescura, né? Tá com uma cólica. Então a gente foi levada. O que dizer, como desconstruir, como trazer essas mulheres para o consultório, para buscarem. A gente precisa abrir esse leque de alguma forma, essa visão e arrancar essas escamas dos olhos para que a gente tenha mais qualidade de vida. Infelizmente, tem essa crença. Minha mãe teve cólica, minha avó teve cólica, isso é normal, mas não é. Não deixem que as pessoas falem para vocês que a cólica é normal. Mesmo que sejam de gente de dentro de casa, né? A gente precisa procurar ajuda. Hoje tem a internet que ajuda um pouco, mas infelizmente tem outras coisas. Eu vi um colega falando essa semana que depois que casar passa. Ou que depois que tiver filho passa. E não vai passar, gente. E a tendência é piorar, porque as lesões vão aumentar, a aderência, a fibrose vai aumentar. Então a gente precisa construir e levar mais informação para as pacientes. Eu acho que a informação está aí para ser passada, para ser ouvida, né, e para a gente levar mais informação para as pacientes, para poder dar ouvido àquela dor que ninguém nunca ouviu. Eu acho que é isso. O entender que é um direito e não é frescura, e mesmo que aquele médico ali não esteja ouvindo, é procurar um outro profissional que valide isso, porque nós fomos e somos invalidadas em várias coisas. Só que essa pode gerar infertilidade, pode gerar... Fala desses problemas que eu acho que aí fica mais claro o que não é modismo, né? É algo sério. Então, assim, em relação à infertilidade, 60% das pacientes que têm endometriose, elas têm problema para engravidar. Então, assim, é uma taxa altíssima. Qual é a taxa, qual é a incidência, né, a prevalência de endometriose? Acredita-se que 10% da população das mulheres do mundo em idade fértil, ali entre 18 e 35 anos, tenham endometriose. Então, 10% das mulheres do mundo. É muita gente. E eu acho que talvez seja subnotificado, eu acho que isso ainda vai aumentar, né? E quais são os problemas? Infertilidade, alteração intestinal, né? O paciente que tem constipação, a endometriose, ela adora fazer constipação e no período menstrual ela solta. Então, assim, é uma queixa muito frequente. Como é que é o seu intestino? É péssimo. Aí eu falei assim, mas o que é péssimo para você? Eu falei assim, 4, 5 dias. Eu falei assim, meu Deus, como é que a pessoa fica, né?
E aí, mas tem algum período, no período menstrual, esse intestino funciona diferente? Ai, funciona, doutora, eu tenho diarreia, ele solta. É o período do mês que meu intestino vai funcionar. Isso aí, endometriose. O paciente começa a encaixar todos os... É um quebra-cabeça. Você vai começando a fazer pergunta, você sente isso, você tem dor, tem cólica. Outra coisa que às vezes a paciente negligencia, a dor na relação sexual. Os pacientes têm muita dor na relação sexual, qualquer posição que vai bater lá no fundo. Então, é uma dor de profundidade. Eu falo assim, mas você tem cólica? Não. Aconteceu uma pessoa ainda médica, orientada, um diagnóstico recente de endometriose. Eu falei, você tem cólica? Ai, nunca tive. Tá, mas você tem dor na relação sexual? Ai, não. Mas tem alguma posição que você não faz? Ai, de 4. Tá, mas por quê? Ai, meu marido ainda achou que o membro era muito, muito grande, aí machucava. Não, gente, não é assim que funciona. Dor não é normal. Então, são 2 posições, geralmente, que as pacientes reclamam muito. Ou de 4 apoios, ou na paciente deitada, que eles se empolgam e botam a perna como se não houvesse amanhã. E aí, dói, né? Uma dor de profundidade. Então, tem alteração intestinal, tem constipação, e geralmente diarreia no período menstrual. Cólica incapacitante, que leva essa mulher a faltar ao trabalho, a faltar à academia. Geralmente ela tem um sangramento mais exacerbado, porque ela pode ter um negócio chamado adenomiose associada, que é a prima da endometriose, né? Enquanto a endometriose está fora do útero, a adenomiose está pegando ali o músculo do útero. Então causa sangramento, causa cólica. O paciente leva, às vezes, vai muitas vezes ao banheiro à noite, acorda muitas vezes para fazer xixi, porque tem essa alteração do hábito urinário. Já acorda cansada, porque não dormiu direito, já acorda estressada, né? Porque ela já está com dor, já está irritada. Quantas vezes eu recebi pacientes falando que foi encaminhada para o psiquiatra porque a dor era psicológica. Inúmeras vezes, inúmeras vezes. Então, é uma doença complexa, com tratamento multidisciplinar, que a gente precisa de uma ajuda. Não é só o ginecologista sozinho que vai tratar. É a fisioterapeuta, é atividade física, é a dieta com a nutricionista, é a alteração com um tratamento hormonal medicamentoso ou a cirurgia. Então, é complexa, é um tratamento multidisciplinar, é uma doença crônica, não é também fazer cirurgia, fiz a cirurgia, acabou-se o mundo, acabou a endometriose, vida que segue, ela precisa de um acompanhamento. Estou entendendo bem mais da endometriose hoje, espero que vocês falo bastante. Também. Existe alguma diferença entre uma ultrassonografia normal e um mapeamento, essa técnica avançada que é feita por você, para que a gente compreenda o quão mais assertivo seria? Geralmente as pacientes de rotina, elas fazem um ultrassom transvaginal, de rotina. Agora, para o mapeamento e muitas vezes para o diagnóstico, né, não é que não dê para fazer, igual a gente conversou, é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. Então, para seguir completinho. Então, assim, o ultrassom, o transdutor é o mesmo, porém, a gente vai fazer o preparo intestinal, vai tomar um laxante, vai ficar em jejum, vai também fazer o flit enema, né, que é uma lavagem intestinal por via retal, que a gente indica, as pacientes odeiam. Eu concordo que incomode, né, mas a gente não faz isso porque, eu quero judiar. Não é assim, é porque é importante. Você limpa o intestino ali, o reto distal, o reto médio, e as imagens, e as lesões pequenas do intestino só com preparo intestinal. Maravilha. É chato, mas é necessário. E outra coisa que não falamos, né, não vai ser uma patologia, mas que também veio para
salvar e ser inovador é a questão da ultrassom que você faz para uso dermatológico. Isso. Explica também aí que eu acredito que vai da mesma forma você trabalha para paciente, né, para o médico. Explica a função hoje, o que você pode trazer se a paciente, né, vai te buscar diretamente ou se são os médicos. Conta pra gente, porque para mim, e olha que eu vou a dermatologista, usei Roacutan, eu falo que eu fui usuária de Roacutan, ou seja, vou ao dermatologista já há muito tempo e não ouvia falar. Agora aqui nas entrevistas que eu tenho visto os cirurgiões oculares falaram o quanto é importante e a própria médica também que te indicou, que falou, eu não vivo mais sem a Meire. Ultrassom. O ultrassom dermatológico, o aparelho em si é o mesmo, mas a gente usa um transdutor de alta frequência. No ultrassom, quanto maior a frequência, por exemplo, 15, 25, o dermatológico vai até 24, que é 24 MHz. Enquanto que o do abdômen é 5, 9 MHz. Então, quanto maior a frequência, menor a profundidade. Então, eu consigo definir epiderme, derme, hipoderme, então todas as camadas da pele. Então, esse transdutor de alta frequência eu consigo estratificar. Então, onde ele entra? Em todas as indicações para avaliar a pele. Ou seja, lesões nodulares, lesões tumorais, lesões de vaso, esses hemangiomas, lesões inflamatórias, esclerodermia, atrofia da derme, atrofia da pele, todas dão para identificar. E também na cosmiatria, né, na parte de preenchimentos, identificação dos preenchimentos. Por exemplo, a gente vai lá, coloca um ácido hialurônico, né, faz o preenchimento, faz bioestimulador com Sculptra, Radiesse. Então, nós, pelo aspecto do ultrassom, nós podemos identificar e sugerir a presença daquele produto. Então, sugerir a presença do produto, sugerir a camada que ele acomete, se ele está mais superficial, se ele está em plano mais profundo, porque quando eles fazem os preenchimentos, eles têm uma técnica e têm o local específico para colocar. Será que aquele local que foi colocado, né, diante de uma complicação, por exemplo, fez um ácido hialurônico e a paciente evoluiu com uma complicação. Será que é ácido hialurônico mesmo que foi colocado? Qual é o plano que foi colocado? Né? Se está inflamado? Se tiver inflamado, mas está inflamado com pus ou está inflamado sem pus? É um nódulo sólido? É um nódulo que tem sangue dentro, né, que tem uma vascularização? Isso aí tudo no ultrassom é uma ferramenta brilhante para a gente avaliar no ultrassom dermatológico. Veio aqui uma vez, eu não me lembro qual era a especialidade, mas ela trabalhava com um tipo de perícia para poder avaliar, porque isso é sério, né? Inclusive, você está chegando onde eu pensei? Às vezes esse paciente que passou por um procedimento que entendeu-se que foi vendido gato por lebre, ele teve um grande problema, ou seja, através do exame. Isso aí na nossa rotina não é infrequente. A paciente falou assim, olha, eu coloquei, mas ele falou que ela era ácido hialurônico, mas a gente não tem certeza, inúmeras vezes. Hoje o preenchimento está uma terra de ninguém. Então, tem as indicações, ou eles mentem, porque tem a questão financeira, né, também, o insumo é diferente, a questão, né, monetária é diferente. Então, ele colocou, será que ele colocou aquele produto mesmo? Então, o ácido hialurônico é facilmente identificado pelo ultrassom, né? Tem algumas coisas que às vezes dá dúvida, porque os insumos, né, o material que eles usam é uma terra de ninguém também. Uns ativos, umas vitaminas, uns compostos oleosos, umas fórmulas mirabolantes, que às vezes no ultrassom não dá para ver. Mas na verdade não dá para ver que está alterado, mas não dá para ver o composto, que vira uma mistureba danada. Mas na imensa
maioria dá para identificar. E isso é importante, por exemplo, tanto na parte de complicações, né? As complicações têm inúmeras. Ou é um nódulo que veio depois, ou é um edema, né? Um edema que a gente chama de inchaço, se inchou depois. Se inchou, mas tem produto ainda? Tem infecção? Não tem? Tem fio? Não tem? O fio, aquele, apesar de ser muito fininho, a gente tem resolução para identificar fio no ultrassom. E também as complicações pós-fio. O fio... Tanto o fio de PDO, né, aqueles fininhos, né, até eles são reabsorvidos, mas até eles não serem, dá para a gente ver os fragmentos de fio, às vezes faz granuloma, né, faz uma reação de corpo estranho ao redor do fio, que também dá para ver bastante. E isso é importante para diagnosticar antes de tratar, frente a qualquer coisa. Como é que você vai tratar se você não sabe o que é? Então, nós temos aí em mãos uma ferramenta maravilhosa no diagnóstico, para um bom manejo, para um bom acompanhamento e para um tratamento adequado. Que pode ser uma cirurgia. Também. Aí a parte cirúrgica, o que está muito importante? Os médicos que vão fazer o lifting facial. Em pacientes que, já colocou alguma coisa no rosto? Sim. Mas colocou o quê? Não sei, doutor. Então, vamos ver. Vamos ver o que é que foi colocado, onde está colocado. É numa área nobre? Porque a face, nós temos o nervo facial. E esse nervo facial, ele passa aqui na sua face, próximo à glândula parótida, né? Que é essa da saliva, que é onde dá a cachumba, né? Que a gente fala. E ele tem a cachumba era aqui. Aqui tem a submandibular. Então, a submandibular também é uma glândula salivar e aqui também é a parótida. Então, ele passa aqui. Ele parece uma mãozinha com cinco ramos. Com 5 raminhos. E no ultrassom, pelo menos 2 deles a gente consegue ver. A resolução dos aparelhos hoje estão tão boas que a gente já está treinando a olhar o nervo facial. Será que ele tem relação com estrutura nobre? Será que esse preenchedor passa rente à artéria facial, que é uma artéria nobre que a gente tem na face? Outra coisa, que você nem concluiu essa, mas já me veio outra, então conclui. Porque eu acredito, só para não perder também, que ter você no horário do procedimento, dependendo do que for, facilitaria para o médico, certo? Tem. Aí a gente tem um ultrassom portátil, que a gente entra no intraoperatório. Então a gente vai mapeando, já entramos, né, durante a cirurgia para guiar o colega a entrar naquele local certo. Então a gente vai ali na ponta da caneta, né? Às vezes eu coloco uma agulhinha, marca para ele ir lá na ponta da agulha. Então o ultrassom é fantástico, tanto pré, quanto intraoperatório, quanto pós-operatório na avaliação de possíveis complicações. Porque a gente brinca que só complica com quem faz. Se a gente não faz, por que eu não vou complicar com um facelift? Porque eu não sou cirurgião plástico e não vou fazer. Mas estamos ali do ladinho, coladinho com os médicos. Esse é o nosso papel, é ajudá-los. Sim, e inclusive eu quero te incentivar. Olha o que a doutora Meire nos trouxe, né, com relação a problemas que ela recebe diariamente com relação ao tipo de material que é utilizado, que você não sabe se é ou não verdadeiro. Aí você não pesquisa se o médico é apto ou não para fazer isso. Então, a grande responsável e a primeira responsável por evitar tudo isso é você. Porque eu falo que todo dia sai um trouxa e um esperto de casa, né? Eles só precisam se encontrar para dar negócio. Acabou. Então, quem é você que todo dia sai de casa? Porque primeiro, as pessoas têm vergonha de perguntar para o médico: ei, o que é isso que você está usando? Médico não é Deus. Tá? Tem os que pensam que são, mas a gente está aqui e o objetivo desse programa é justamente para tirar esse poder pessoal e gerar no médico um poder
humano, de cuidado, de olhar no olho, de explicar, porque quando você não questiona, é como se você fosse burro, você aceita, porque toma essa receita e faz isso. As consultas não estão ruins só por causa dos profissionais. E a gente? Como se posicionar diante disso? Ai, aconteceu isso, olha, doutora, o que foi colocado em mim. Amarraram seus braços, sua mão, para perguntar, ou sua boca? Então, eu acho que, assim, culpa-se o médico, o charlatão, ou o pseudo, ou seja lá a pessoa, né? Mas só existe um trouxa se existir um esperto. E só vai existir um esperto se tiver alguém. E, gente, com todo respeito, nós merecemos. Chega da mulher acreditar que dor é normal, né? Que tudo isso. Só que enquanto a gente se colocar nesse lugar de passividade, porque você está ali para descobrir, mas o ideal era que cada um, que as coisas andassem de uma forma mais congruente, mais respeitosa. Mas não sendo, cabe a nós procurar quem é esse profissional. O programa está aqui para isso, para entender, para compreender. Olha o quão importante, o quanto a gente pode ir além. Né? Eu estava, durante o que você está falando aí, eu pensando, hoje, muitas vezes a mulher vai fazer uma reposição hormonal e algum dia lá atrás ela já colocou um chip ou alguma coisa e ela não sabe o que colocaram. Aí eu te pergunto, como assim? Existe uma etiqueta num pallet, existe uma etiqueta num silicone, existe uma etiqueta que você tem que levar para sua casa e você saber o que colocaram em você. Ah, mas eu não vou perguntar, ele tinha... A gente faz isso com os filhos e com a gente não faz. Você não dá um remédio, muitas vezes você questiona para o seu filho. Então a gente tem que ter, sabe, esse olhar, Mary. E aí a pessoa não sabe. Vai para fazer a reposição, a médica pergunta, já fez uso? Ah, já, mas não sei o que é. Por favor, procure essa informação. Então, se você não sabe, lá naquele médico, no local que você colocou, eles têm que ter um prontuário e lá na ficha tem que ter o que eles... É de direito. O prontuário é direito do paciente. Não é verdade? Direito. Estou errada? Não, essa informação que você levantou, né, essa informação é extremamente importante. Não é porque está lá doutor fulano de tal ou doutora fulano de tal que vocês têm que confiar. Pesquise no CRM, pesquise se tem RQE, né, que é o registro de qualificação. E o corpo da gente é sagrado. Não deixe qualquer um colocar a mão nele. Né? Tem que ser capacitado. Talvez hoje tenham atalhos, mas nada na vida da gente tem atalho. Né? Tem qualificação, tem dedicação e procurar. Eu vou fazer uma cirurgia de coluna. Aquele médico é especialista em cirurgia de coluna. É ortopedista, é dermatologista, né? E é radiologista, né? Tem o RQE de radiologia, tem o de ultrassonografia. Eu acho que a gente precisa procurar mais, né? Se certificar mais, se preocupar mais. E muitas vezes o que a gente vê não ir pelo preço, né? Que a nossa mãe já ensina que o barato vai sair caro. Então, vai dar problema, né? Tem o valor, tem o preço, eu sei que o preço vai depender, né? Se a gente tem aquele dinheiro para ir para aquela... Mas talvez esperar um pouquinho, juntar mais um pouquinho. Eu fico pensando, gente, junta mais um pouco, mas não faz. A gente quer, na área de cosmiatria, na área de estética, né, a gente quer ficar bonito. Eu não sou diferente, você não é diferente. E a gente vai por ansiedade. Então, às vezes, muitas das vezes, o barato vai sair caro. E o que é um sonho para você? Eu sou super a favor, sabe, da gente melhorar o que dá para melhorar, de investir nisso. Você se sentir bela te gera autoconfiança, você melhora no trabalho, no casamento, seus filhos veem alguém que se cuida. Não estou aqui incentivando a cirurgia plástica. Eu, se pudesse, fazer uma todo mês, mas isso é a Carolina, né? Tem gente que não gosta nem de botox. E tá tudo bem, eu acho que a gente tem
né, que Tem respeitar. alternativas. Claro. Né? Agora, se é um sonho, escolhe quem vai realizar seu sonho. Pesquisa, porque essa ansiedade, e muitas vezes procure, sabe, ver essa questão psicológica, emocional que está te motivando e por que tem que ser tão rápido? Será que é por você? Será que está tudo bem? Porque são nessas, doutora, que a gente estraga toda uma vida, porque tem coisa que não tem mais como voltar atrás. Inclusive, quando a gente fala nessa questão de PMMA, é algo que esse não tem mais jeito, né? Se você descobriu que é esse, não tem mais jeito. Ele é um preenchedor definitivo, né? Ele foi usado em pacientes com AIDS lá atrás, para aqueles pacientes mais consumidos, que precisavam de volume. É um assunto polêmico, né? Porque tem colegas que defendem, tem outros colegas que não defendem, mas a verdade ele causa fibrose e é definitivo. Diferente do ácido hialurônico. Eu preenchi uma olheira com ácido hialurônico e ficou muito alto, ficou um over, né? Ficou muito volume, ou trouxe um edema, trouxe um inchaço, que o negócio não deu legal. Mas a gente tem a enzima. Então, vai lá com a enzima, em cima do depósitozinho de ácido hialurônico e ele dissolve lindamente. Então, esse a gente consegue reverter. Né? Nódulos de bioestimuladores. Bioestimulador não complica. Pode ter nódulo. Né? O Sculptra, o Eleva, o Radiesse. Mas, tem um grupo no Rio de Janeiro, que é as meninas do CDA, que são o grupo que mais estuda complicações hoje no Brasil, é esse grupo. Então, tem um congresso, tem um curso todo ano, em maio, que a gente vai. E elas são as que mais estudam complicações. Então, um eterno estudo para resolver nódulos de bioestimulador, que às vezes não vai para a cirurgia. Então, é um grupo que a gente sempre está ali junto, para ajudar os pacientes e também os colegas. Mas este é o lema, é diagnosticar antes de tratar. Diagnosticou, depois vai pensar no tratamento. E diagnosticar agora é ter a possibilidade de fazer uma outra sonografia. Até porque eu não sabia também que bioestimulador poderia dar problema. Pode dar nódulo. Tem um grupo de bioestimulador que nodula mais. Apesar deles terem o mesmo componente da bula, né? Eles têm um mecanismo imunológico diferente. Então, a gente vê que um grupo nodula mais que o outro. Você estava falando dessa enzima, então, caso eu tenha feito um procedimento com um profissional onde eu não fiquei satisfeita, eu vou até você, eu não quero voltar naquele profissional para a enzima, você é apta e capacitada para resolver? Retirar o ácido, sim. A gente tem a enzima e eu faço, ainda tenho a vantagem de fazer guiada pelo ultrassom, porque eu vou olhar no ultrassom onde está aquele depósito e vou direitinho nele. A agulhinha vai lá bem no meio dele. A enzima, né, que é a hialuronidase, ela é muito usada também em pacientes que vão fazer blefaroplastia, que tem muito preenchimento de olheira, porque aquele preenchimento vai dificultar aquele processo de cicatrização no pós-operatório, vai diminuir o inchaço, né? Porque todo o processo cirúrgico tem o seu inchaço, mas se tiver o ácido, ainda mais. Então, a gente tira antes, ou se o colega não... Se alguns colegas tiram, quando ele fala assim, tira para mim, você consegue? Consegue, eu consigo. Então, já faço ultrassom, já faço o mapeamento facial da paciente para ver quais os preenchedores e também já retiro depois, antes da cirurgia. O ideal é em torno de 15 a 30 dias antes. Maravilha. Gente, cada vez mais solução a nossas mãos. Né? Porque você tem o direito, você não vai precisar de um pedido médico, né? Para chegar até você, porque eu quero saber o que eu tenho, o que foi, qual é o produto, whatever. Eu chego e você realiza essa perícia. Aí a gente geralmente faz o mapeamento e o colega depois segue a conduta, né? Faz o planejamento. Agora, se for só para identificar, não vejo problema, pode ir lá que a gente faz.
Quem é o paciente que mais te emociona? Você tem algum caso? É a questão da endometriose ou alguém que conseguiu ali identificar alguma coisa dermatológica que facilitou? Tem alguma memória aí fácil, De rápida do alguns seu pacientes que trabalho? me Sim. marcaram. Tem algumas pacientes, assim, tem da endometriose, que uma que me marcou, a paciente tem 25 anos de dor. Ela tratou com reumatologista, tratou com ortopedista para ver a alteração do quadril e da lombar. Tratou como uma condição reumatológica, mas sem ter os exames compatíveis, segundo ela. Mas, no fundo, era endometriose. Então, essa paciente vai operar e, se Deus quiser, ela vai melhorar a qualidade de vida. É o que a gente busca nas pacientes com endometriose? Melhora da qualidade de vida. A gente precisa trazer essa paciente viver melhor, fazer uma atividade física sem incômodo, porque as pacientes com endometriose, elas não conseguem fazer uma corrida, porque é de alto impacto. À medida que você corre, seu útero subiu e ela vai descer. Então, aquele tecido fibroso em volta do útero está repuxando. E do lado daquele tecido fibroso tem os nervos. Então, é um paciente que tem dor lombar, que tem dor pélvica, pela endometriose. Agora, algumas pacientes me marcaram. Por quê? São pacientes que às vezes fizeram preenchimento, que esse preenchimento não deu legal, que complicou e foi com infecção. Eu fiz o ultrassom, identifiquei a coleção, vi que tinha infecção e que muitas vezes o profissional que fez isso largou de mão. Então, aqui eu não consigo e ela vai ter que... Aí ela acha uma dermatologista para conduzir e comigo também, junto com o ultrassom. Então, são pacientes que ficam agradecidas por você ter feito o diagnóstico. Essa semana teve uma que tinha uma dor na axila. Essa me marcou, porque tem 2 anos que ela tem dor na axila, já fez exame, já fez ressonância, fez um monte de coisa e ninguém nunca descobriu. E aí a gente viu na axila dela que tem uma coleçãozinha, como se fossem umas células mortas, que é de um pelo encravado que ela teve e que fez essa coleção. Ela pode ser um cisto, né? Tipo aquele cisto sebáceo que rompeu, pode ser até uma entidade chamada hidrodenite supurativa, que é também do folículo piloso, mas fazer o diagnóstico e fazer diferença na vida do paciente, isso que é interessante. Então, são as pacientes que a gente vê que fez diferença, que todo mundo já olhou e nada, e aí você fez a diferença, só ela viu o que eu tinha. Então, é isso que me emociona. E agora eu entendi seu sonho, essa clínica. Conta um pouquinho para a gente, interdisciplinar, porque foi o que você trouxe, né? É realmente multidisciplinar o cuidado dessa mulher. Tá vendo que não é só imagem? Não é? Não é só tirar foto. Tirar foto, como diz minha cunhada, se você é fotógrafa é fácil. Então, o que você enxerga para os próximos 5 anos, né? Visto que você tem esse sonho de ampliar a clínica, até porque, como você trouxe a todo momento, né? Tem outros profissionais que podem compor esse... Não sei se é nessa linha que você está buscando, mas onde é que você vai e quer estar daqui 5 anos? É continuar fazendo diferença na vida das pacientes, ouvir uma dor que ninguém nunca ouviu e ajudar os colegas a ser o mais preciso possível. O meu sonho, né, a minha intenção é ajudar. Então, é o colega que vai operar? Então, se ele operar, será que aquilo que eu descrevi é aquilo que ele achou? Então, eu entro com sangue nos olhos. Eu falo com o paciente, olha, eu entro com sangue nos olhos. Eu não entro para exame normal, eu entro para a guerra. Então, eu já falo com elas, olha, demora um pouquinho mais do que o transvaginal normal, porque às vezes foi bem rapidinho, é um transvaginal diferente. Eu entro com sangue nos olhos para achar o mais próximo da cirurgia possível. Ele entrar e falar assim, olha, o que eu achei foi bem parecido com o que você achou no ultrassom. É para isso que o ultrassom e que eu estou lá hoje. Você é procurada pela sua qualidade técnica. E eu consigo enxergar claramente
algo muito mais profundo do que a técnica. Além desse legado que você acabou de explicar, que quer deixar pro colega médico, qual é o legado que você quer deixar como médica e como mulher? Como médica, estudar não é uma profissão que você se forma e que, adeus, você vai fazer cursos, congressos durante todo o ano. E como mulher, é balançar de pratinhos, né? Eu falo que a nossa vida é um balançar. Às vezes o pratinho está caindo, o pratinho da família está caindo, o pratinho da medicina está caindo, mas é força para levantar os pratinhos e fazer com que esses pratinhos subam da melhor forma possível. Em uma dança, né? É igual no circo, né? Que às vezes eles caem. Tá todo mundo aqui, então, que eles comecem a subir, né? De uma forma... E a dança é isso, né? Uma hora um vai estar mais em cima, o compasso vai mudar, mas é importante manter. Fazer com amor, fazer como se você estivesse fazendo o exame da sua mãe. Boa. Entendeu? Se você levar sua mãe, você vai levar o seu filho, você vai levar quem você confia, né? Que você acredita que seja... É porque hoje a palavra excelência tá em voga, né? Mas que seja o melhor possível, fazer como se fosse para a mãe, fazer como se fosse para Deus. Exato. Ser as mãos de Deus. E vou te dar uma palavra que talvez, se fizer sentido para você, você pode substituir pela excelência, porque daqui a pouco estão banalizando tudo, né? É fazer com compaixão. Porque a gente está ali para... Não é só fazer exame. Porque empatia é muito ok. Eu vou ouvir com o ouvido do outro, vou... né, sentir o que o outro sente. Agora, compaixão, eu vou fazer algo para que aquele problema seja resolvido. E é o que a profissão já traz. Então, é fazer um exame com compaixão. Tem dia que não é fácil. Tem dia que você não está legal. Né? É humano. Né? A gente é humano. E a gente tem as nossas oscilações. Nós, mulheres, gente, nós temos os hormônios, né? E tem as que não tem mais, no meu caso, mas que a gente vai resolver. Isso aí a gente compra, gata. É simples assim. Ai, foi muito bom. Muito Olha, eu já tinha a expectativa, né, como te falei, e foi superada. Fico muito feliz, tive muitos entendendo bastante coisa. Quero andar junto aí, estou falando isso real e oficial, porque é muito bom quando a gente encontra, né, algo que vai te dar mais segurança, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu hoje, enquanto paciente, posso solicitar ao meu cirurgião plástico, eu quero a Meire na minha cirurgia, ou fazendo o meu pré e pós, né? E está nas mãos da gente, cada vez mais, é entender o quanto isso gera poder. Eu posso escolher, eu, através do meu conhecimento, posso solicitar mais, posso entender mais. Achei, assim, de verdade, sensacional. A gente fica aqui até amanhã conversando. Então, não, porque a doutora Samanta está ali. Gente, a nossa próxima entrevistada, eu falei para ela, perdão, vai demorar, porque ela, tá tranquilo, tô aqui, tudo bem. Mas você não vai embora sem chegar aqui na ponta da língua. Vamos ver se você vai ser tão boa e tão rápida assim. Vamos? Bora. Então tá. Palavras rápidas, respostas rápidas e curtas, ok? Endometriose é? Complexa. Dor pélvica, em uma palavra. Endometriose. Ultrassom dermatológico é? Segurança. E é libertador. Uma complicação estética que te preocupa? Micobactéria. O maior erro do paciente? Não verificar quem vai fazer os procedimentos dele. O maior erro do profissional? E não se qualificar, né? Que é o mínimo. Uma verdade sobre saúde da mulher? Negligenciada. Diagnóstico é? Maravilhoso. Um valor inegociável na sua prática?
Justiça. Medicina para você é? Vida. E a doutora Meire Oliveira? Guerreira, estressada. Vou dar outra palavra para você, tomara que você use. Para vocês também. Gente, nós temos a tendência aí de muito tempo a nos dar a nomenclatura, né? Trazer esse adjetivo de guerreiras como se fosse algo assim, uau, incrível. Tem um melhor do que esse, que é vencer. É vencedora. Chega de guerra. Chega de guerra para as mulheres. Bom, aprendi. Aprendeu? Aprendi. Eu demorei a aprender, ainda estou guerreando algumas coisas, mas eu estou no processo. E façam isso. Fala, eu sou uma vencedora. Ah, minha mãe foi uma guerreira. Sua mãe foi uma vencedora. Nossa, principalmente as que vieram antes de nós. Gente, coitadas. Diante de... Que sofrimento. Pô! Então, assim, que sejamos vencedoras para que as nossas filhas sejam vencedoras. Porque senão a gente fica nessa bélico, né? É bélico o tempo todo. É guerra, eu estou vencendo. Não. Eu olho o climatério, por mais que eu esteja passando por um momento ainda, eu sei que vai melhorar, mas ele me trouxe isso. Chega. Eu quero viver mais em paz. Eu tive que me olhar nesse momento do climatério. Acho que onde nunca tive oportunidade e tempo antes, mas o climatério ele vai te forçar a fazer isso. Aprendi e amei. Que bom. Eu amei estar aqui com você hoje. Obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo. E como sempre, vou deixar aqui na descrição onde encontrá-la. Tenho certeza que ela será cada vez mais procurada. E distribua, né? Contagie outras pessoas com esse episódio, porque de contaminação já está cheio. Então vamos contagiar, encaminha. Tem muita mulher que merece. Nós não precisamos, nós merecemos ouvir isso. E dor não é normal. Chega de normalizar o que só tem nos machucado ao longo de todos esses anos, né? Super. Até o próximo Consultório Aberto. Até.